Boa tarde! Estamos de volta ao nosso primeiro programa de 2016, Criando Crianças. Realmente é sempre bom estar aqui com você e eu, durante essas férias, andei indo ver um cinema, indo ver alguns espetáculos e, curiosamente, alguns espetáculos. Hoje é casas de espetáculo dentro de shopping center, não é? Porque se as pessoas frequentam shopping, então agora, ao invés das pessoas irem ao teatro, o teatro veio para dentro do shopping, porque é o lugar onde as pessoas, onde tem público e as pessoas veem espetáculos. Então é bom que hajam essas casas de teatro, esses espaços dentro do shopping, mas agora o que eu quero fazer como questionamento para começar este ano é sobre o espaço do shopping center para criança. Então eu peço que você se desarme um pouco para ouvir o que eu vou dizer, e se você tiver condições, por favor, pode mandar e-mail, se comunicar conosco durante essa nossa reflexão sobre se o espaço do shopping é um espaço adequado para crianças. Eu disse a você porque nesses cinemas que eu vi, teatro e tal, eu vi muita criança dentro de shopping, muita criança. E criança às vezes chora e tal, as pessoas fazem um pouco de cara feia com aquela criança chorando, e a mãe ali se esforça para que a criança não atrapalhe aquele ambiente. A criança está atrapalhando aquele ambiente porque aquele ambiente não é o melhor ambiente para ela estar. Então eu sei, você é mãe, você é pai, você vai passear com os sobrinhos no shopping. Então, por favor, me acompanhe sobre se o espaço do shopping é realmente um espaço onde a infância pode se manifestar. Quer dizer, a criança está lá e se ela pode ter realmente momentos de infância. Eu sei que para você que é mãe, por exemplo, ainda tem filhos pequenos, como tem fraldário, como tem cadeirinha para as crianças, você fala, ai que beleza. Para você, sim. Para a criança, não. Então, eu já estou sendo mais radical. Nessa minha reflexão sobre shopping, você sabe que eu vou tender um pouco a questionar este espaço. Então, vamos pensar primeiro, então, quais são as necessidades da criança? O que precisa uma criança? Uma criança precisa fazer. E o que acontece no shopping? No shopping tudo está feito. Então, já não é o ambiente ideal para uma criança. Então, a criança precisa fazer para poder aprender. Até os 3 anos de idade, o desenvolvimento, inclusive, do pensamento da criança se faz desta relação dela com o ambiente. Então, imagine que a criança vai num espaço onde ela não pode fazer muitas coisas, tá certo? Então, se você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que pagar para realizar. Então, eu sei que em épocas de férias, ou em época de mês da criança, os shoppings fazem contação de histórias, fazem alguns jogos e tal, ficam aqueles monitores com as crianças lá para dizer que existe algum espaço específico para a criança. Pelo menos os que eu vi, apesar do esforço dos monitores, que não é fácil cuidar dessas crianças assim, sem vínculo, chegam crianças, você tem que atender, é muito mais confuso do que produzir realmente um resultado. Bom, então, se a criança precisa fazer para aprender e crescer, o espaço onde tudo já está feito não é o melhor. A criança precisa se movimentar. Aí você diz, não, eu ando bastante no shopping. Andar não é uma das atividades da criança. A criança precisa andar, pular, subir, se arrastar, saltar. O shopping restringe o movimento da criança ao andar. Por favor, eu não estou querendo, fazendo uma campanha anti-shopping, mas eu quero que você reflita, você que é educador, você que pega uma criança e diz assim, ai, agora eu vou para o shopping. Então, eu quero que você pense se este é o lugar que você deve levar a criança.
desde a pequenininha até a criança que nós estamos considerando de uns 10 anos de idade, tá certo? Então, a criança precisa do movimento. E criança que fica correndo em shopping, por exemplo, um dia que tem muita gente, ela atrapalha as pessoas. Então, não é. Então, o erro não está na criança. Aquele espaço não é o espaço indicado para ela estar. Então, andar é uma das atividades da criança. A criança, eu falei rastejar, a criança precisa fazer cambalhota. Se você foi uma criança que curtiu a sua infância, você deve lembrar que você fazia muitos movimentos. É natural isso para o desenvolvimento psicossocial da criança, porque também ela interage com outros, não é? Para o desenvolvimento emocional. E aquele movimento, quer dizer, muitas crianças em carrinhos, né? Não no colo das mães. Também estranho isso, tanto carrinho. Claro, o carrinho é prático, mas pegar a criança, segurar, esse contato físico é essencial para a criança, sobretudo para os bebês. E o que eu fico mais triste, um dos shoppings que eu fui para ver esse espetáculo de teatro, é criança em carrinho com o celular na mão. Você já viu isso? Pensa nisso. Eu sei que o mundo está ficando, o mundo virtual, ele está com grande espaço na nossa sociedade, mas não precisa invadir a infância. Criança de carrinho com o celular na mão, não, tem alguma coisa errada, né? Ou iPad, quer dizer, a criança substitui a experiência real pela experiência virtual. Isso não é qualquer detalhe na formação da criança. Existem alguns estudos que mostram que a criança que passa mais tempo no mundo virtual do que no mundo real, ela tem dificuldade de se adequar ao mundo real. Porque no mundo virtual o tempo é editado, é o tempo mais cinematográfico, não é? Então a criança acostuma num ritmo que não é o ritmo real. Então ela fica uma desajustada no tempo real. Então, por favor, criança precisa de movimento. Criança precisa também de contato com a natureza. Mas o que é um shopping? Um shopping é um lugar fechado, não é? É um lugar onde é bom que você não saiba nem se é dia ou se é noite, se está chovendo ou se não está. Você tem que achar que aquele tempo é o tempo bom. Um tempo bom para fazer compras. Vamos então pensar, shopping quer dizer compras, não? Shopping, né? Lojas. Então o shopping é um lugar onde você vai para fazer compras. E todo ambiente é feito para que o adulto consuma. Agora, a criança não deve, claro, ela acaba interferindo na compra dos pais, que é isso também que o pessoal do shopping quer, que a criança faça com que ela quer consumir e force o pai ou a mãe a comprar determinado produto ou determinada comida. Então, o objetivo do shopping center é fazer a pessoa consumir. Então, quanto mais ele pode ser fechado, né, quanto mais as lojas brilharem, quanto mais você não tiver contato com o tempo de fora, você vai ser melhor, que você vai ficar atento nos produtos que estão sendo apresentados. Então, lá você não tem contato com a natureza. Não é. Toda criança precisa de contato com a natureza. Eu sei que o sol está forte, nós estamos no verão, é um dado importante, né? Nós estamos agora, um calor muito forte, né? Torcendo para que haja chuvas nessa nossa escassez de água. Mas acontece que a criança precisa do sol. Se você for ao médico, o pediatra vai dizer, a criança precisa tomar tanto tempo de sol por dia, porque senão ela não cresce. E tem criança por aí achando que o sol só faz mal. Então, tem alguma coisa errada nesse pensamento. Então, quando a criança precisa ter contato com a natureza, ela precisa de estar ao ar livre, ela precisa ter contato com o sol, com a chuva, com o vento, não é? Então, dentro do shopping, ela não tem nada disso. Tem alguns shoppings que tem umas árvores, árvores é mais raro, mas flores. Tem uns que não tem nem flor de verdade, é flor artificial. Então, mas de qualquer forma, é melhor que a criança tenha esse contato com a natureza no, claro, espaço livre. Então, e sobretudo para ela perceber o ritmo da natureza. Então, clareia,
né? Amanhece o dia, escurece o dia, e ela tem que perceber esse ritmo do dia. No shopping isso não acontece. Às vezes, a gente mesmo fazendo compra, você fala, nossa, já escureceu lá fora, não é assim? Você fica envolvido. Então, não é o espaço ideal para a criança. E a criança precisa brincar também, não é? E para brincar, ela tem que ter o espaço, precisa ter as pessoas, e a brincadeira é essencial para a criança, porque é experimentando que ela vai conhecendo esse nosso mundo, ela vai descobrindo este mundo. A brincadeira, naturalmente, ela supre muitas das necessidades da criança. E naquele espaço não é permitido brincar. E no shopping ela está com uma roupinha muito bonita, né? Que é para passear em shopping. Mas criança precisa ter mais do que a roupa bonitinha do shopping. Ela precisa ter roupa de brincar, roupa de sujar, roupa de rasgar. Então tudo isso é essencial para o desenvolvimento da criança. E no shopping ela não vai poder fazer isso. Não é? Mais uma outra coisa, você pode dizer assim, mas eu gosto de levar a criança no shopping, porque o shopping é um lugar seguro. É verdade, fisicamente a sua criança está segura, mas a criança não tem só a necessidade do físico, ela tem necessidade psicológica, ela tem necessidade emocional, e isso o shopping não supre. Então vamos ficar, não é porque, assim, visualmente você percebe que a criança está protegida, não quer dizer que as outras partes da criança, que a criança não é só corpo, né? Já falamos que o corpo da criança precisa movimentar, então o espaço não é bom. Agora, a criança tem necessidades psicológicas, então vamos lá. Vamos pensar, a criança precisa trabalhar a imaginação. A imaginação não é um detalhe na vida da criança. Então, agora, se ela é invadida o tempo inteiro, que o shopping ele é muito dispersivo, ele tem muitas informações, não é? Se a criança recebe o tempo inteiro essas imagens externas, ela não tem espaço para criar as imagens internas. E isso não é um detalhe, isso é alguma coisa grave. Então ela tem que ter um espaço de criatividade, inclusive, que tem a ver com essa imaginação do que ela pensa, do que ela cria, e ela compara com o que existe na vida real. O shopping não permite esse espaço, porque a criança está o tempo inteiro sendo bombardeada de informações. Nós temos um autor, Sarmento, sociólogo, de sociologia, sociólogo da infância, que ele fala sobre o problema da colonização do imaginário infantil. Com tantas informações, com tantos produtos que vêm através da mídia e tal, a criança fica com pouco espaço para dar vazão a essa competência humana extraordinária que é a imaginação. Bom, então, também a questão emocional. Se você leva seu filho ao shopping, então existe uma relação adulto e criança. Mas essa relação adulto e criança, ela não acontece muito no shopping, porque você está caminhando, claro, se você estiver conversando com a criança, tudo bem, mas é mais raro. Normalmente você está olhando as vitrines. Você está olhando as vitrines, você nem presta atenção. E se a criança às vezes te chama atenção para alguma coisa, se distrai e tal, então esta interação fica prejudicada. Então, essa questão emocional, essa necessidade imensa que a criança tem de se sentir querida pelo adulto, se sentir que ela é importante, que as coisas que ela faz, o que ela conta é importante, não acontece nesse ambiente dispersivo que é o shopping center. Tá bem? Bom, aí vamos pensar. Você leva a criança e você quer comprar algumas coisas. Está querendo mesmo trocar, comprar uma blusinha, comprar uma calça. Então, você passa nas lojas e a criança tem que esperar. Meu Deus, que espera difícil. Se você vai fazer compra com uma amiga e tal, você vai, se ajuda, mas cansa muito, é muito desgastante esse ambiente de compras, não é? Muito desgastante. A luz, essa luz artificial, tudo vai tirando a energia da gente. Então, você imagina, maridos reclamam muito quando vão acompanhar esposas em fazer compra, ou namorados e tal. Agora, imagine a criança que tem que esperar você escolher, procurar e tal. Então, é muito cansativo para a criança, essa espera. Então, ela começa a ficar uma coisa meio tediosa. E aí, ela, claro, como todo ser humano, criança quer prazer. Todo ser humano busca prazer. Então, o único prazer que ela tem é comer. Então, ela quer logo, ela fala, então mãe, vamos comprar sorvete? Ou mãe, vamos comer ali, vamos comer naquele fast food, que é o mais comum das crianças comerem em shopping center.
comer no lugar onde a comida rápida, fast food. Os médicos nós já estamos carecas de saber que fast food não é a comida ideal para o ser humano, sobretudo para o ser humano em crescimento. Então, existe um movimento no mundo em oposição ao fast food, que é o slow food. Se você quiser procurar aí na internet, isso é uma das maravilhas do mundo da internet, é você procurar assim. Então, o movimento fast food, desculpe, em oposição ao fast food, que é o slow, né, food. Você vai encontrar, né, no Brasil nós temos já o site, é um movimento mundial, e as pessoas falam sobre como tratar o alimento, como comer o alimento, tem receitas. É um trabalho muito bonito que está sendo feito no mundo por gente consciente que sabe que o fast food pode ser uma solução para um momento, um dia, mas não para ser rotina na vida da criança. E a criança no shopping, então ela está lá achando chato que você não comprou o que ela queria. Está achando chato porque você quer comprar uma coisa para você e ela tem que ficar esperando. Então ela se fala, bom, então eu preciso de algum prazer, então eu vou comer. Já que eu não posso correr, né? Já que eu não posso brincar, então eu vou comer. E aí comer é aceitável, né? E senta lá na praça e escolhe o alimento que ela quiser. Então, esta alimentação que ela vai comer no shopping não é a ideal, tá certo? Bom, e ainda o que mais acontece? Aí ela quer, criança gosta de comer, criança gosta de brincar. E aí ela também quer brincar. Aí você vai naquele lugar onde se paga para se divertir. E a criança ela aprende que para se divertir é preciso pagar. E não é verdade. As crianças brincam e têm momentos de muito prazer sem nenhum envolvimento econômico, financeiro. Não precisa gastar. Se crianças já aprenderam a brincar, se houve esse desenvolvimento da criança, é muito divertido um grupo de crianças saltando, pulando, contando coisas. Então, isso pode acontecer totalmente sem a presença de um material que você tem que pagar. Mas acontece que no shopping, claro, a área é reservada. O que eles precisam? Eles querem ganhar dinheiro. Então, você quer que a sua criança se divirta? Então, por favor, pague. E aí, você paga, não é baratinho, a criança fica lá uma meia hora, daí a pouco a criança sai, ela se divertiu no meio daquelas bolinhas, ela quer voltar. E aí, você vai ter que pagar de novo. E aí, você vai ficar irritado, incomodado, ou vai tirar a criança, ou vai gastar. Tá? Então, sempre acaba tendo um gastinho extra. Nada é de graça. No shopping, nada. Aliás, não é barato sair com crianças. Então você sai, depois você se arrepende do que você gastou. Então, ao invés de você ficar mal-humorado, que você foi. Não vai. Eu não estou fazendo um movimento anti-shopping, eu estou dizendo, vai ao shopping fazer compra, um lugar bom, agradável e tal, mas não leva a criança para passear em shopping. Não. Não é passeio nem para adulto, muito menos para crianças. Né? Agora tem uma outra coisa ainda que o ambiente do shopping não é propício para a criança, é que, no fundo, você está num espaço privado, mas que tem uma característica, ele faz de conta que ele é um espaço público. Ele não é um espaço público, ele é um espaço privado. E a criança precisa conviver no espaço público. Aí você diz, mas o espaço público está muito perigoso. Então, tem risco de assalto. Sim, nós estamos numa cidade que não está tranquila. Mas existem alguns ambientes públicos em que há segurança. Então, vai no parque. O parque é um espaço público. E aí você lá estaciona seu carro e fica lá. E tem parques hoje maravilhosos, onde as crianças podem subir em árvore. Oh, que maravilha! Você não gasta nada. Você não gasta nada. Sabe que maravilha? Você não gasta para entrar, você estaciona lá e a criança pode subir, descer na árvore, pular e tal. Então, interagir com animais, nesses shoppings, desculpem, eu estou tão fixada, nesses parques, as pessoas levam cachorro, né? Mas, eu sei que em alguns shoppings aceitam animais. Mas nesses ambientes, então, o animal está mais livre. Então, há uma boa interação. Então, em vez de você levar pensa um pouquinho. Eu vou para o shopping ou vou? Se você precisa fazer compra, vai, mas faz sozinho, não leva a criança. Agora, se você tiver que levar a criança, passa rápido. E depois vai lá no parque, onde ele vai poder realmente ter esse espaço de desenvolvimento para a infância.
que ser criança é uma coisa, infância é outra. Não é? Então, criança é esse ser que tem pouca idade, pequenininho, vai crescendo. Agora, a infância é esse desenvolvimento que a criança tem, não é? É esse lado que supre as necessidades reais da criança. Então, o que nós temos conseguido, está muito natural hoje, e a gente sabe que, infelizmente, essa questão da obesidade infantil, que passa porque a criança não brinca. Então, você pensa, ó, o shopping, o que vai fazer com a criança? A criança ela vai só andar, vai sentar, vai andar. A criança precisa correr, não é? E quando ela ficar chateada, ela vai querer comer. E quando ela quiser comer, no fast food, que é onde se engorda. Então, você veja que se forma um círculo vicioso. E tem outras coisas também, que é o que a criança aprende no shopping. Porque a criança é um ser que está aprendendo a todo momento. Isso é maravilhoso. Por isso a gente consegue educar a criança. A criança muda, ela assimila valores, ela aprende. Não é muito mais do que o adulto. O fenômeno do cérebro, quer dizer, os neurônios, eles estão se ligando muito intensamente, sobretudo nos 7 primeiros anos de vida, mas até os 14 e tal. Então, o nosso cérebro, ele amadurece com 21 anos. Mas os primeiros anos são de uma intensidade, dessa ligação dos nossos neurônios, né? As sinapses que acontecem. Então, o aprendizado da criança é incrível. E o que a criança aprende no shopping? Então, ela aprende que para brincar é preciso pagar. É isso que você quer passar para o seu filho? Não é bom que ele saiba que brincar é natural dele e ele pode conseguir um prazer sem pagar? Ele aprende que ele precisa andar na moda. Meu Deus, se isso é um problema até para adulto, por que criança vai ter que ter problema, já tem esta preocupação de estar magrinho para caber naquele vestidinho? Gente, isso aí é um absurdo, não é? Então a criança não tem que saber o que é moda, o que é grife. Eu sei que a publicidade faz muito disso, mas não reforce isso na criança, certo? A criança vai aprendendo no shopping que promoção é uma coisa muito importante. Uma das coisas mais importantes da vida é promoção, é liquidação. Não é? Existem valores que são importantes, a gente ajudar o outro, a gente participar de movimentos, isso sim. São valores que a gente passa para a criança. A questão da espiritualidade. Agora, ela achar que a coisa mais incrível é a sexta-feira, é o Black Friday. Eu vi criancinha falando sobre Black Friday. Gente, o que é isto? Black Friday quer dizer sexta-feira negra. Começou nos Estados Unidos, não é? Um dia lá que as lojas vendem os produtos, fazem liquidações, fazem ofertas incríveis, e os americanos foram e compram, não é? Se espalhou isso, não é só já exclusivamente americano. Claro, no mundo do consumo, onde quer que as pessoas consumam cada vez mais, nesse consumismo estabelecido, então haverá muitos Black Friday. Mas cá entre nós existem coisas mais importantes do que isso. Por exemplo, você pode falar com a criança sobre o Dia Mundial da Terra. Você sabia disso? Existe o Dia Mundial da Terra, do nosso planeta. E isto foi... Então, eu já falei mal dos Estados Unidos como o início do Black Friday, mas agora falo bem, porque lá foi aprovado, né, o Dia Mundial da Terra, que depois a ONU assumiu, então existe o Dia Mundial da Terra. E você não vai esquecer que o Dia Mundial da Terra é o dia da descoberta do Brasil, o dia 22 de abril, lembra disso? É o Dia Mundial da Terra. Isso a criança precisa saber, porque é o planeta onde nós vivemos e que nós precisamos proteger, né? E que nós dependemos, a nossa vida depende deste planeta, e se esse planeta morrer, nós também morremos juntos, porque nós dependemos dele, da alimentação, do ar que respiramos, de tudo, do nosso descanso, todas as nossas necessidades, essa terra, na necessidade que o nosso físico tenha, essa terra que supre. Então a criança precisa saber da necessidade que nós temos, que são supridas pela terra. Então nós vamos dizer, não, hoje é o Dia Mundial da Terra. Eu estou falando isso, quer dizer, o exagero, quer dizer, que a criança sabe o que é o dia da liquidação total, mas não sabe o dia do planeta. Se nós estamos querendo criar crianças que pensem diferente, se nós queremos criar crianças que sejam realmente felizes nesse mundo, nós vamos ter que trabalhar os valores que nós acreditamos.
O mundo está mudando muito, isso não é uma novidade. E nós temos que nos adaptar a ele. Mas o ser humano tem essa qualidade maravilhosa que é de se adaptar. Então, nós, mais antigos, estamos um pouco assustados, né? Surpresos, vamos dizer, não é assustados. Surpresos com essa modernidade que nós estamos no mundo virtual. E vamos nos adequando a eles. As crianças já nascem nesse mundo virtual. E isso é importante. Eles têm que também conhecer também isto, mas não pode ser só isto. Então não é possível que a gente jogue fora todo o desenvolvimento da história da humanidade, porque apareceram alguns aparelhos, né, que podem transmitir. Eu, por favor, não sou nem um pouco contra a tecnologia, eu adoro o conhecimento, estar ao acesso de todo mundo, maravilhoso. Mas a criança, sobretudo a criança pequena, ela precisa ter a experiência do mundo real. Mais para frente, ela pode ter contato com o mundo virtual. Então, fechando o nosso assunto de hoje, eu espero que eu tenha levado você a algumas reflexões de que o shopping não é um ambiente adequado para as crianças. E elas ficam muito cansadas e saem muitas vezes irritadas. E aí você vai ter que aguentar em casa uma criança muito irritada, porque não foram momentos prazerosos. O único momento prazeroso foi o momento em que ela comeu aquela coisinha gostosa, que engorda bastante, ou aquele momento que ela pagou para brincar. Então, não é o ideal. Então, na próxima vez você for pensar, onde eu vou? Existem, sim, lugares seguros, de espaço público, onde você pode levar a sua criança e permitir que ela brinque, que ela se movimente, que ela use a imaginação, que são necessidades essenciais para o desenvolvimento da criança. Tá bem? Então, nos vemos na próxima quinta-feira, que já é véspera de carnaval. Opa, é mesmo? Na próxima... E aí nós vamos falar um pouquinho de carnaval, para saber o sentido do carnaval e como é que a criança pode aproveitar o carnaval para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, até a semana que vem para novas aventuras.